Olá, pessoas, boa noite, bem-vindos à live. Para quem não me conhece, sou a doutora Oncala, eu sou neuropsicóloga e doutora em neurociência do comportamento e estamos acompanhando o caso do Johnny Depp e da Amber Heard. E esse caso ele está elucidando uma série de coisas que, assim como eu, como outras também que falam a respeito de condutopatas, estão avaliando e conversando. E hoje eu vou chamar minha amiga terapeuta comportamental, Adriana Lira. Ela também tem o canal dela e ela fala sobre narcisistas perversos, sobre pessoas que por vezes sofrem abusos, manipulação, e nesse julgamento a gente consegue ver uma série de coisas que fica, né, um material concreto de tudo isso que a gente posta. E qual que é a nossa preocupação? É deixar as pessoas, né, violência, quem sofre, quer dizer, quem sofre violência não tem orientação sexual, qualquer pessoa pode sofrer esse tipo de violência. E nós tentamos alertar as pessoas. Nessa semana também coloquei algumas coisas no Fios, nos stories, passo a passo, para as pessoas identificarem, porque eles têm o mesmo modus operandi. Então, é para todo mundo ficar alerto e não se meter numa enrascada. Estou aqui aguardando a Adriana entrar. Olá, Camila. Olá, as pessoas já estão entrando. Boa noite. Hoje vai ser um papo muito gostoso. Eu e a Adriana, nós fazemos um bom crochê. E na outra live, eu também falei a respeito desse julgamento, porque vão aparecendo provas que não conseguem ser substanciais, né? Então, o que a gente percebe é que a Amber, ela traz uma fala, ela traz várias fotos, porém, ninguém nunca a viu machucada. Ela não foi ao médico, ela não fez exame de corpo de delito, ela nunca tentou, de certa forma, colocar isso. E o que é interessante, gente, é o seguinte: lembram aquele diretor, produtor, né, Harvey Weinstein? Acho que é assim que fala. Naquela época, ele abusou de várias atrizes. Ele foi até para a cadeia. E foi criado o movimento Me Too. E parece que a Amber pegou carona nisso, porque ela estava prestes a fazer Aquaman, né? Ela foi convidada, e a gente começa a perceber uma manipulação, uma questão de querer aparecer. Ela tenta namorar celebridades, e a gente fica de olho, porque é uma condição muito difícil. A gente está muito acostumado a entender, a defender mulheres que sofrem abusos domésticos. Mas até em outras lives que eu fiz aqui, eu trouxe também que homens sofrem abusos domésticos. Só que tem uma grande diferença. Quando uma mulher relata que ela sofreu um abuso psicológico, outras
pegam a carona e também falam. A gente vê até naquele caso do assassinato do menino R, que quando foi relatado o que o padrasto falou, outras companheiras deles também vieram, né, à baila e trouxeram o depoimento. Mas quando é homem tem vergonha, homem se sente enfraquecido. Muitos homens trazem o relato que quando eles vão à delegacia falar, denunciar sobre abuso doméstico, dão risada dele. Então fica muito difícil para o homem se revelar. Agora o Johnny Depp trouxe essa questão. E o que a gente vê é o seguinte, nós temos duas pessoas extremamente comprometidas. O Johnny Depp é um adicto e a gente sabe como que é o adicto, ele sai fora de si, ele quebra coisas, ele fica irritado, ele tem problemas com sono, ele tem problemas com uma série de coisas. Estou olhando aqui para ver se a Adriana entra para eu poder chamá-la. E nós temos a Amber, que ela apresenta, né, uma outra configuração. Olha aqui, a Adriana entrou. E hoje eu trouxe a Adriana, que ela também tem um canal e ela vai falar a respeito disso, que nós conversamos muito a respeito desse caso do Johnny Depp e da Amber Heard. A gente fica mandando coisas no WhatsApp e tudo. Então, eu falei, vamos lá conversar. Deixa eu chamá-la aqui. Vamos ver se ela vai entrar. Oiê, tá me ouvindo? Oi, eu estou te ouvindo, mas não estou te vendo. Também não sei por quê. Deixa eu ver aqui, peraí, ó. Boa noite, Olá! Tudo bem, minha que saudade! Que prazer estar com você de novo, querida. A gente fica tricotando o tempo inteiro, aí chega uma hora que a gente não aguenta, a gente fala que a gente precisa falar. Vamos nos encontrar e vamos falar, não é mesmo? Verdade, então, verdade. Amiga, para quem não te conhece, eu gostaria que você se apresentasse, falasse do seu trabalho, do seu canal, por favor. Para quem não me conhece, meu nome é Adriana Lira, eu sou sobrevivente a um relacionamento de 25 anos, né, um casamento de 25 anos com um narcisista oculto, e passei esses anos todos sem saber o que eu vivia. E quando eu descobri, depois de anos de abstinência, eu fui estudar e resolvi ajudar pessoas a não perderem mais um único segundo das suas vidas, para não perderem o tempo que eu perdi. E é isso, hoje eu sou terapeuta cognitivo-comportamental, especializada em relacionamentos abusivos. Ótimo! E veja, nós ficamos assistindo muitas coisas, não é mesmo? Sim. E eu até fiz uma outra live, trouxe umas primeiras impressões, aí a semana passada deu uma pausa, né, no julgamento, agora retornou. Foi. E parece que as coisas continuam iguais. Embora a Amber agora veio com uma enxurrada de vídeos, áudios, fotos, pessoas falando, nunca ninguém viu nada. Os relatos são comprometedores. As fotos é uma incógnita. E eu queria saber um pouquinho de você sobre as suas impressões. Né? Como que você está sentindo esse caso? O que você está podendo ver, Adri? Eu observei desde o início a facilidade com que ela tem de manipular as pessoas. Eu ontem pude observar ela manipulando, tentando manipular a advogada do Depp. Quando se fala a respeito de 7 milhões que deveriam ser doados,
Ela não esperava aquela pergunta, nitidamente ela se foi pega de surpresa, ela gagueja e ela tenta confundir a advogada. Só que eu acho que a advogada também deve estar ali, né? Não só já sabendo, porque todo mundo também está falando a respeito disso. Ela já foi diagnosticada com 2 transtornos, né? O de borderline e o transtorno de personalidade histriônica, e é aí que é a meleca da coisa, né? Esse transtorno de personalidade histriônica que não tem tratamento e não tem cura. Não tem tratamento, realmente não tem cura. E achei muito assertivo. Mas eu observei algumas coisas em relação a ela que são, assim, muitas bandeiras vermelhas no dia a dia para que a gente sempre observe. A linguagem não verbal, exato. A linguagem não verbal é tão importante, porque a pessoa reage no corpo de maneira muito incongruente com o que diz. Incongruente. Né? Nós havíamos observado, inclusive, como é que essas pessoas com transtornos de personalidade, né, costumam agir. A gente sabe que há vários tipos, mas o padrão é muito idêntico. Uns talvez mais grandiosos, outros cerebrais, outros morais, outros criminosos, outros domésticos, mas o padrão é mais o mesmo, né? O padrão é muito parecido. E eu observei, inclusive, eu gostaria muito de falar a respeito dessa linguagem não verbal da Amber, porque ela tem um momento, inclusive, que ela olha para ele, porque ela busca o olhar dele o tempo inteiro e ele não olha para ela, né? Falou para ela que ela nunca mais ela iria ver o olhar dele. E sabe por quê? Ele é a vítima tem medo do olhar. Exato. Ele pode falsear pelo olhar. Porque a manipulação é tão grande, eu espero que ele nem saiba e que nem digam para ele, né, já que ele não olha para ela, como ela faz o espelhamento nas roupas dele, né? A gente chegou a comentar a respeito disso, não, Carlos? Eu não sei se as pessoas perceberam isso. E hoje, né, e ontem e hoje, quando eles voltaram, né, ao tribunal, é impossível. Ela deve falar assim, tem alguma pessoa espiando e falar assim, como que ele está saindo? E ela deve ter uma arara de roupas, porque dentro do estilo dele, porque ele é muito estiloso. Exatamente. Exatamente. Então, inclusive, é tão grave e é tão gritante que até o brochezinho piquititito aqui na gravata ela usou. Igual, gente, é muito louco, é muito doido. E isso é ela dizendo no silêncio assim, você não existe sem mim. Você não tem identidade sem mim. Compreende? Porque quando ele olha, que é que ele olha ela, ele se vê. É aquele espelhamento que a gente fala. Então ele, quando se apaixonou, que de fato se apaixonou, ele não se apaixona por uma pessoa, se apaixona por si próprio. Porque ela espelha o tempo inteiro. E ontem eu assisti uma cena em que ela olha para ele e ela diz, eu não o reconhecia mais, Oncala. Isso também é muito grave, porque quando ela olha para ele e diz, eu não o reconhecia mais, ela sobe as bochechas num olhar de satisfação, o sorriso, né, que quem trabalha com linguagem não verbal costuma dizer que há ao 6 e ao 12, que se contraem assim, de felicidade, porque ela sente satisfação em ter roubado e destruído a identidade dele. Quando ela diz, eu não o reconhecia mais, é porque ele não tinha realmente mais identidade. Né? E aí, assim, a gente vai falando, são várias coisas. O que você observou também, para não só eu ficar falando, são vários pontos. O que você observou em relação a esse espelhamento? Você tem alguma coisa para acrescentar sobre a atitude de uma pessoa com um transtorno de personalidade que faz esse espelhamento nas roupas? Porque isso, eu confesso a você, eu nunca tinha visto. Assim, concretamente, né? A gente sabe aquela questão de espelhamento, né? De você falar assim, eu gosto de verde, eu também, eu amo verde. Porque eu acredito que Deus seja isso, eu também penso da mesma forma, né? Então eles começam com esse espelhamento, né? Para você sentir que o outro
é a metade da laranja. Só que não fica só na complementação. Fica no roubo de identidade. Né? É aquela coisa simbiótica, que você não sabe mais quem é você, quem é ele. Então, é aquela frase que todo mundo acha muito bonito, nós somos um só. É muito perigoso ser um só. É roubo de identidade. Né? Então, é isso que ela fica trazendo o tempo inteiro, e mesmo nas discussões dele. Né? Então, eu vi algumas falas, ele bravo, falando alguma coisa, e ela falava assim, mas somos juntos, sentimos as mesmas coisas. Então, por mais que ele estivesse querendo se distanciar, porque, né, é o que ele sempre faz, ele tenta se refugiar. Ele busca sair. Ele já previa e ele ia para um hotel e já pegava 2 quartos para fugir. Ele precisava fugir, ele não conseguia mais degladiar. Né? É quando a gente fala de vampiros da alma. Então, lógico, ele já tem um comprometimento de ser adicto e ela esfarelou a alma dele. E ele tem ela pegou essa fraqueza, né? Você entende? Essa fraqueza dele. Né? Ele bebe, ele se envolve com drogas, a gente sabe disso, e isso já é um agravante. Não, e uma coisa que também é muito preocupante é que as pessoas não ficam atentas. Todo condutopata, ele quer ganhar confiança. Então, ele chega para o outro e fala assim, tome a senha, vai lá comprar uma coisa no supermercado. Aí você fala, poxa, ele confia em mim. Aí chega uma outra hora que ele fala assim, poxa, eu não trouxe cartão. Você dá o teu cartão e a tua senha, a pessoa fica sem graça. Poxa, ele confia tanto em mim, ele faz tanto para mim, eu vou dizer não. E a pessoa faz. E ela foi fazendo isso com ele. E as pessoas, quando se conhecem e acham essa metade da laranja, ela começa a se confidenciar. Então, ela começa a estudar a história do outro. Ela sabe os pontos vulneráveis. Ela está fazendo coleta de dados. Sim, sim. E aí ela conhece a fraqueza. Então você vê, ele é um codependente de álcool, drogas e também de uma questão da relação com o feminino, que foi muito ruim com a mãe dele. Com a mãe dele, é verdade. E você sabe o quanto que o condutopata, ele faz essa leitura e ele reina nisso. Né? Então ele fica fazendo espelhamento da história, o espelhamento das dores, o espelhamento das roupas, né? A pessoa tem um hobby, eu amo isso, ele nem gosta, mas ele vai. Ele precisa fundir. Exato. Ele não se compromete. Ele tem um lugar exatamente aonde a gente entra naquela história que se apaixona por si próprio, né, Oncalo? Exatamente. Então é muito difícil quando ele fala assim, nunca mais vou olhar nos seus olhos. Eu imaginei a dor dele. Eu entendi o que ele quis dizer. É muito louco demais. Uma outra coisa que ela faz, inclusive, também... A gente está fazendo aqui uma análise, né, das coisas que a gente pôde observar, não só que foram ditas, mas que a gente observa pelas provas que foram apresentadas, né? E por todo o depoimento, tanto dela quanto dele. Eles, claro, foram muito bem orientados também. Nós estamos falando de 2 celebridades, eles precisam ter muito cuidado, inclusive, com o que dizem, né? Não só para não se prejudicarem no processo, mas, veja, ele já está, ele e ela, os dois com a carreira bem fragilizada. Né? A gente sabe que no caso dele, talvez ele venha até a voltar, mas nesse momento está tudo congelado na vida desse homem. Tudo congelado. Então, está tudo congelado. É muito complicado isso por conta de uma mulher. E acho também assim que ele foi muito peitudo, porque eles já haviam se separado desde 2016, e quando foi em 2018 ela veio com essa narrativa de ser agredida, e ele foi quem abriu um processo contra ela, dizendo, você vai ter que provar. Então isso me dá uma
ideia de que ele sabe que agredi-la fisicamente, como ela estava dizendo, ele não fez. Eu nem estou aqui passando a mão por cima da cabeça, dizendo que ele não teve reações abusivas. Não é isso. Ele teve, mas todos nós temos. A gente também não pode, sabe, achar que... Ah, mas é porque ele gritou, porque ele bateu. Não é aceitável. Ninguém está dizendo aqui que é aceitável. Mas entendendo que há uma diferença em a gente ter reações abusivas, porque nós também temos características narcísicas, a gente tem ódio, a gente tem ira, a gente tem raiva, a gente tem sentimentos de vingança. A gente não tem sangue de barata. Né? Mas a gente é um misto disso tudo, né? A gente também tem gratidão, afeto, solidariedade, carinho, né? Nós Compaixão. temos esse outro lado. Que mistura num ser humano só, não é o caso deles. Então, nessa questão, eu não estou dizendo que é aceitável, mas todos nós temos atitudes abusivas que são pontuais e que a gente faz uma autoanálise e entende que não é aceitável, que o caminho não é esse e vai buscando melhorar e vai se habituando a melhorar. A gente tem características no nosso íntimo, né, na nossa essência, que não são mesmo bacanas, mas que se a gente tem consciência, a gente passa, né, você não controla o que pensa, você não controla o que sente, mas você pode controlar o que faz. Então, com certeza. Até tem o Guido Palombo, ele fala assim, né? É sobre a loucura 2. Né? Quando se choca com a outra pessoa, né? A outra pessoa instiga, né? E aí fica, às vezes, difícil de você entender quem é um abusador, porque o condutor pata, ele leva o outro à loucura, né? E ele provoca, ele reage, ele fica instigando, ele fica provocando até o outro perder a cabeça. Aí o outro perde a cabeça, quebra tudo, até a cena, né, que mostra ele na cozinha, quebrando as coisas, tudo. Aí depois veio o comentário à baila. Ele falou que ela não deixou ele dormir a noite inteira. Então, o abusador... E é uma característica clássica deles, privar o outro do sono. Privar do sono, privar de alimentação, bagunçar a rotina. E isso daí desestrutura a pessoa. Não tem jeito. Nesse dia também que ele estava quebrando lá, parece, aí eu não posso afirmar, mas que tinha alguma coisa a ver com a mãe dele. Eu não sei se ela já não deixou. Ela estava doente de estava câncer, doente, e ele né? estava cuidando dela. Então, e mesmo essa mãe que foi abusiva uma vida inteira. Então, mas olha, né? A diferença. Essa mãe foi abusiva, o pai foi um omisso, e ele e a irmã também tinham esse mecanismo de defesa de quando a mãe começava a reinar, eles fugiam. O pai ensinava isso, né? Sendo exemplo disso. E mesmo depois que essa mãe fica doente, ele tem a compaixão, né, de ajudá-la. Já você percebe que a Amber, ela não se dá bem com a irmã, ela chegou a ligar para a mãe falando que tinha obrigado, a mãe não acreditou nela e ligou para o Johnny Depp para conversar com ele, porque ela acreditava mais nele. Né? Mas então, a família conhece, né? Sabe desde que nasceu, porque muitas das vezes a família é cúmplice. Mas pode não entender do transtorno, mas a família é quem tem que estar dando satisfação para a vítima de quem é aquele ser, porque conhece desde que nasceu. Com certeza. E aí eu vejo sempre naquilo que ela vai dizer, no que ela vai falar, ela não tem expressão facial nenhuma. E quando ela tem, é uma expressão que não condiz ao sentimento daquilo que ela está falando. Exatamente, totalmente incongruente. E aí é uma coisa que fica difícil, né? Porque, lógico, ele deve ter tido os roupantes dele, de quebrar coisas, de não dormir, de não participar socialmente. Talvez até dela se aproximar e ele querer se desvencilhar, e ela falar que ele a empurrou, né? Então ela começa a trazer provas. Mas hoje eu achei muito delicado, ela trouxe, né, a equipe trouxe uma enxurrada de depoentes da moça que fazia a maquiagem, tudo,
mas assim, ninguém nunca viu a briga. E é interessante que conforme você vai vendo nas principais mensagens dessas lives, as pessoas falam assim, ela se auto-machucou, ela se auto-mutilou. E eu estou falando, assim, eu não tenho um bom ouvido para inglês. Eu sei ler inglês, mas não treino. Mas minha família é espanhola. E tem um canal muito legal, se chama The Showbiz Live. E o cara fala um espanhol meio que portunhol, que dá para escutar. E você vê pessoas, assim, da América Latina, da Espanha, de um monte de gente escutando ele, e todo mundo tendo a mesma impressão, né? E o que eu achei interessante também foi o depoimento da terapeuta de casal. A terapeuta de casal, ela falou que quando ela atendeu os dois, ele não conseguia ter lugar de fala. Ela disparava a falar como se fosse, ela até chama ela de, né, acho que é britadeira, isso. Ela fala assim, ela tinha um estilo de britadeira, de falar sem parar. Quando ele levantava a voz, ele era interrompido. E ela falou assim, mas esse comportamento... Ela não podia deixar, ela não podia deixar ele falar para que ela não o ouvisse. É uma manipulação também dentro de uma dinâmica. Ela apresenta, inclusive, você vê que a terapeuta observou isso, mas ela apresenta esse tipo de comportamento na relação. Por exemplo, quando eles brigam e que ele quer sair e ela vai atrás, é interessante isso. Olha esse comportamento, Oncala, não sei se você chegou, com certeza você acompanhou, mas não sei se você observou isso, que quando ele vai saindo nas gravações, você vê nitidamente ela dizendo assim, você tá indo para onde? Agora você tá fugindo? Você vai ficar fugindo? Mas eu não estou mais brigando. Eu não estou mais brigando. É quase que querendo imputar nele, veja. A hora que eu tô brigando é para brigar porque eu determino. Então, a hora que você tá saindo, você não vai sair porque agora eu não tô mais brigando, eu é que determino. Sim. A hora que se briga e a hora que não briga. Obrigada, Lu. Sabe como? E ela faz isso com ele. Veja, se ele quer sair, ela não permite. Esse homem automaticamente não pensa. Ele não vai esfriar a cabeça. Ele não vai organizar os seus pensamentos, né? Se colocar em equilíbrio, respirar fundo, pensar a respeito daquilo. O que é muito interessante é que eles ficaram 15 meses juntos e até em terapia de casal já foram parar. Em tão pouco tempo. É muita treta em 15 meses. Muito, é muito desgastante. E é interessante o discurso manipulador dela, porque se você escuta uma gravação, quando ele começou a quebrar tudo, ela começa com ironia assim, mas o que foi? E ele não quer responder, né? E ele vai. Aí ela fala assim, calma. Quer dizer, se você vê, né, a coisa do sangue de barata, se você vê o teu cônjuge quebrando a cozinha, você não fica calma. Claro que não. Não tem como ficar calma, né? Então ela fala assim, calma, mas o que está acontecendo? Aí ele briga tudo, aí ela começa a falar, começa com aquele estilo dela compulsivo de falar, aí quando ela vê que não tem mais jeito, ela muda, ela faz assim, please, né? Fique comigo. Olha nos meus olhos, me dá um abraço. Sim, aqui tem amor. Ela fala assim, aqui tem amor. Ela dá um acolhimento, porque ele está tão despedaçado que a única coisa que ele precisa naquela hora é de um acolhimento. E aí, depois dele sangrar, ela faz assim, aqui tem amor. Fica aqui comigo. 8 e 80 são dois polos, né? Vai de 0 a 360 graus. É enlouquecedor. Porque uma hora é uma coisa, outra hora é uma outra coisa. É muito interessante a gente observar esses padrões de comportamento, porque a gente pode viver isso, ninguém está livre. Você pode estar com uma pessoa dessa, tóxica na sua vida, onde você... Pô, mas uma hora é uma coisa... Sabe quantas vezes a gente já não falou isso para as pessoas? Uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Uma hora você está de um jeito, outra hora você está de outro. Ou essa pessoa tem algum transtorno... ou ela tem um comportamento aprendido aí muito disfuncional. E há de se ter cuidado e observar isso.
né? Porque senão, se a gente for deixando, e aí eu te falo como terapeuta mesmo, especialista em relacionamentos abusivos, quanto mais, um dia a mais é 1 ano de vida a menos, porque você adoece. Você Adoece adoece. e ele está te estudando, não é, Adriana? Quanto mais, e Exato. pior é quando você tenta se livrar, e aí depois, lógico, você fica naquela questão, né, de abstinência. É uma abstinência como qualquer droga, porque ele fez você depender, ele mexeu em instâncias cerebrais que faz com que você não sinta que não consegue viver sem ele, né? Então, quando você volta mais fragilizada e estudada. Ele já está, ele deu aquele momento de gelo, de afastamento, porque ele precisa estudar as novas táticas. Mas a gente falando assim, Adriana, você sabe que as pessoas não conseguem conceber que isso existe. E o que me deixa muito preocupada, que até nós conversamos também, né, a gente fica tricotando lá, eu fico mandando coisas para você no WhatsApp. Ficamos as duas, né? Porque Quanto que eu vi claramente no BBB, mulheres batendo palminha para pessoas extremamente narcísicas. Isso me preocupou. Brigavam nas redes sociais. E eu falei assim, não enxergam. Eu vou dizer uma coisa para você. A sociedade está doente. Muito a sociedade está doente, ou a sociedade, de certa forma, já não acostumou um pouco, ou tem uma visão distorcida, porque 80% dos nossos políticos são assim. Sim, nossos governantes, Então as pessoas estão acostumadas, elas acham que aquilo lá é que a pessoa é uma boa jogadora, ela é boa, ela é competente, entendeu? Ela vai lá, mata a cobra e mostra o pau. Quando você... É um jogo, é só um jogo. É só um jogo. Não é assim que funciona, né? À medida em que você abre mão de ter caráter, critérios, princípios e valores. Porque, olha, eu vou até dar um exemplo, né? Eu tenho um filho, hoje meu filho é faixa preta de jiu-jitsu, mas houve uma época, quando ele ainda estava na marrom, ele, do lado de fora do tatame, fora da academia, encontrou um professor de faixa preta e ele teve um problema, uma situação problemática, discordaram de algumas coisas pessoais. E aí ele tratou de igual para igual. E aí o professor, na época do meu filho, chamou ele e disse assim, mas você não pode fazer isso com faixa preta, é uma questão de hierarquia. E o meu filho tentou justificar, não, mas espera aí, foi fora do tatame, eu estava com ele numa questão pessoal. E esse professor disse para ele assim, quer dizer que você só é um faixa marrom dentro do tatame? Você não leva essa questão de hierarquia, de princípio, de valores, de critérios para a vida? Sim. Ali ele aprendeu isso. Eu nunca me esqueci disso. Então é isso. Quando você deixa de ter caráter, passa por cima de critérios, princípios e valores, gente, ficar, sabe o quê? Justificando o injustificável. E a gente vai percebendo, né, essa questão dos valores, né, a questão da repetição. Então, você não tem nenhuma informação de ex-mulheres do Johnny Depp, de alguma coisa de violência, e nem dos amigos que contracenaram. Isso foi falado. Sempre ele é extremamente generoso, tudo. Aí você vê, a Amber está já com um processo no Reino Unido de falso testemunho. E aí você começa a perceber que, como eu falo, né, até na questão do BBB, tem muita gente falando aqui, né, a Tati Balzon também falou que preocupou muito o perfil daquele moço, né, do BBB. E as pessoas falam assim, não, tem que ver de hoje em diante que a pessoa vai ser. Não, gente, a gente carrega uma história.
E a nossa história, ela diz quem nós somos. É verdade, sim. Quando a gente fala em princípios, em valores, né, sim. em um tratamento em relação ao outro, nós temos que saber a história. E se você vai ver a história é dita e cantada de uma forma diferente. Total, total. Pois é, tá, tem razão com relação a isso aí. E nessa questão aí, inclusive, que você levantou sobre... Você falou sobre quando você estava falando da Amber, deixa eu te lembrar de uma situação. Tem um momento em que o Depp relata, olha como é que a gente precisa prestar atenção nisso. Ele tem um momento em que ele relata que ela era boa demais para ser verdade. Perfeição demais é bandeira vermelha, gente. É Sim. Bandeira vermelhíssima, sabe? Sim, porque tudo... Pode falar, Carlos. Não, lembra que nós conversamos no WhatsApp em relação a ele chegar em casa e ela tirar as botas e dar a taça de vinho? Fala um pouco disso. Olha, aquilo para mim, então... O pior de tudo não é... Quando ela começou a tirar as botas dele, ali eu já vi, né? Ela se coloca no lugar da mamãe, olha bem. Da mamãe, que não tirava a botinha. No lugar da mamãe, isso é... Não que a gente não possa tirar as botas de um marido, de um namorado, não é isso. Não que você não possa chegar um dia do teu trabalho cansada, não, ninguém está falando isso. Só que aquilo começou a virar hábito, porque ele deixa isso muito claro. Todos os dias, quando eu chegava do trabalho, ela tirava as minhas botas e me vinha com uma taça de vinho. Então isso foi virando, olha só. De tal forma que no dia... condicionou a ele. Mas você sabe que eu tive dó, de verdade. Quando ele fala assim... impressionante. Ele fala como se fosse um garoto, porque foi realmente o que ela condicionou a ele. É um menino, ai, 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 quem manda sou eu. Obedeça a mamãe. E ela fez isso, porque ele disse que quando chegou em casa naquele dia, eu senti dó de verdade, como se ele fosse um menino. Quando ele fala assim, eu cheguei em casa, acho que ela estava no telefone, eu não quis atrapalhar, eu mesmo tirei as minhas botas. E ela veio brigar com ele e perguntou, o que foi isso que você fez? O que é isso que você fez? Esse é o meu serviço, ela falou. Isso se chama controle, gente. Controle. Tirando dele a identidade dele ter o direito de tirar as próprias botas. A autonomia dele. E isso mexe na masculinidade de um homem. Eu não estou falando do fato de ser machista, não é isso. Não. Ele é na masculinidade daquele homem. Ela Sim. transformou ele, tirou ele de um homem adulto e transformou ele numa criança para obedecê-la, porque ela estava no controle da situação. É uma surreal. Coisa mais ou menos assim. Eles vão fazendo um controle, de uma forma que ele começa a acreditar que ele não sabe mais nem amarrar seus próprios sapatos. Porque você esfarelar a competência do outro, o livre-arbítrio do outro. Ele querer fazer as coisas no momento dele, que ele sente necessidade. Não. Existe um padrão que precisa ser obedecido. É verdade. E como que ela controla? Com coisinha gostosa. Te levo um copo de vinho, eu tiro as suas botas. E a gente, quando sente, né, todo esse cuidado, você não consegue reverter para o outro lado que a pessoa está fazendo isso por maldade, porque isso é incongruente dentro do nosso cérebro. Eles não têm conexão afetiva. Isso é cerebral. Eu repito isso direto nos meus vídeos lá do YouTube. Eu falo sempre isso. Pessoa com transtorno de personalidade racional, personalidade histriônica,
Eles fazem isso articuladamente porque no cérebro deles não tem conexão com o sistema das emoções. Esse córtex pré-frontal deles aqui é um pouquinho maior. Então eles ficam numa rotatividade da razão constante. A razão até que a gente deveria ter, mas eles não se conectam afetivamente de forma nenhuma. Uma outra coisa que eu observei é quando tem um momento em que o Depp diz assim, ele sorri, né, várias vezes, e ele sorri nitidamente de nervoso. Ele sorri e desmonta, ele sorri e desmonta, ele sorri e desmonta, né? E teve um momento que ele disse assim, ele relata que aquela relação era insuportável, e ele sorri de felicidade. Aí Sim. a gente percebe o seguinte, foi incongruente, porque afinal de contas ele estava dizendo que era insuportável e ele sorriu. Não, foi nítido, inclusive... É uma sensação de gozo. Caraca, eu tô livre daquilo. Nós duas, então, tivemos a mesma observação a respeito disso. Eu observei, porque ele tem um sorriso de felicidade, mas quando ele diz aquilo era insuportável e sorria, tipo, eu estou livre disso. Eu me livrei daquilo. Eu estou podendo dizer hoje que era insuportável, mas que não é mais insuportável. Isso. É o gozo mesmo. Sensacional. Exatamente. E outras coisas que ele também, por vezes, sorri, eu vejo uma certa tranquilidade. Sim. Veja, hoje, pelo afastamento, ele talvez esteja... talvez ele tenha reconstruído algumas coisas. Então, ela fala que empurrou tudo, ele dá uma risada, eu percebi que ele já está mais desprendido, ele dá uma risada como dizendo, é mais uma mentira dela, né? Ele tem se divertido, na verdade. Ele dá uma risadinha como dizendo, tolinha, veja, ele já está num outro patamar. Graças a Deus, gente, graças a Deus. Um alerta também, que eu gostaria de levantar de uma observação que eu fiz, foi quando, você deve ter observado isso, quando ela fala sobre o bater na escada, que ele bateu nela na escada, mas que ele jogou a irmã dela de costas, a minha irmãzinha. Olha bem, ela diz exatamente isso. Naquele dia foi a primeira vez na vida que eu o bati. Eu bati nele, mas aí alguém levanta e fala assim, mas e as outras cenas aqui, as outras coisas que a senhora falou? A senhora mesmo falou que batia, porque ela chegou a assumir que havia batido. Aí ela, não, eu só batia nele. Eu só batia, como quem diz, bater pode. Porque quando eu bati nele de verdade, é porque eu o soquei. Não, e assim, todas as provas que ela traz, você fala... Nossa, será? Aí aparece um negócio que mela tudo para não falar outra coisa. É verdade, Mela tudo. Aí eu falo assim, gente... Não, e assim, lógico, a advogada dela deve ser uma boa advogada, mas a advogada não teve essa perspicácia de não pôr aquele áudio que, em 3 segundos de um áudio de 5 minutos, melou o áudio inteiro. Muito bom você ter falado a respeito disso. Eu vou dizer o que eu acredito que aconteça. A coisa é tão surreal, que até essa advogada está manipulada. Muito bem. E não enxerga mesmo. A coisa começa a ficar confusa de tal forma que já não junta mais o Lé com o Cré. E aí aquilo que a advogada acredita ser assertivo já não ela está também no olho do roda-moinho. E também não sabe mais como sair disso. Muito bem, amiga. Ela também... Bom, todos os depoentes da Amber, eu só queria imaginar como que ela fez a chamada para eles irem lá. Vocês vão depor. Como que vocês vão depor? Porque hoje foi bizarro. Eles falaram assim, mas isso daí foi durante a noite ou durante o dia? Ah, eu não sei. Não lembro. Eles estavam com crise de amnésia. 4 depois com crise de amnésia. Pois é. Eles estavam morrendo de medo.
E eles foram lá, morrendo de medo, mentir ou ocultar. Já teve manipulação dela também. Eles devem morrer de medo dela. Não tenha dúvida. Mas ele não olha para ela porque sabe do medo que tem. Assim, ó, na verdade, um cracudo não se cura dentro da Cracolândia. Não, Essa é a realidade. Um alcoólatra não se cura dentro do botequim. não. Então, um alcoólatra tem que passar quilômetros de distância de um botequim, um dependente químico tem que passar quilômetros distante da boca de fumo. Essa é a realidade, não é? E é por isso que ele não olha para ela. Se ele olha para ela, se desmonta. Porque ele sabe do Por quê? perigo. Do vício, o vício das questões hormonais, né, Oncala? A gente se apaixona pelo love bomb, não é necessariamente pelo abuso. É lá naquele início, naquela sensação maravilhosa. Do love bomb, com certeza. Do love bomb, que tudo é gostoso. O sexo é um tesão do caramba, sabe? O beijo é maravilhoso, pega fogo, tudo. O cérebro entende isso fica registrado. Quando tudo começa a se acabar, a vítima fica numa loucura de dar cada vez mais, doar cada vez mais, renunciar cada vez mais, em busca daquela sensação. Porque é o cérebro que faz isso. É o cérebro, porque essa questão do obter prazer fica tão estimulada que isso muda o tráfego do cérebro, o tráfego dele. Então, aquilo que você pensava, a sua rotina, os seus valores, a sua ideia de causa e efeito, tudo isso fica quebrado, muda o tráfego do seu cérebro, você começa a fragmentar aquilo que você automatizou uma vida, fragmenta tudo aquilo. A identidade que você construiu ao longo da sua vida. É mesmo como um prédio implodido. É uma bomba atômica, né? É uma mistura aí bombástica. É uma bomba atômica que implode toda a tua identidade. Você sabe complexo, gente, mas não é difícil de entender. Você sabe que às vezes eu comparo? Uma pessoa, né? Vamos pensar o pessoal que foi aí para Vietnã, para o Iraque, para a guerra no Golfo. Eles vão, uma pessoa, e eles voltam outra. Aquela morreu. Morreu lá na guerra. Então, aí, né, você também como terapeuta, vem pessoas para o nosso consultório mortas. Você não sabe, você precisa ficar pensando, até por meio da história dela, das coisas que ela traz anterior, para poder entender aquela identidade, poder restaurar. É uma restauração. Você falou tudo, Oncala. Eu tenho pacientes que estão assim, detonados. E que não compreendem mais o seu lugar nesse mundo. Não. E é muito difícil a gente pegar esse quebra-cabeça de 1000 peças e montar de novo. Eu vou falar uma coisa pra você. É manter, né? Tem que manter, porque não é milagre, é trabalho, é construir mesmo. Mas fala aí. Sim, é construir. Né? É construir. Eu falo assim que no processo terapêutico tem 2 tipos de paciente. Tem aquele que chega com uma rachadura na parede. Que você vai lá, você põe massa corrida, você espera secar, você lixa, você pinta. O rasgo sempre estará lá, mas você restaurou. Agora tem pacientes que chegam no consultório faltando tijolo da parede. Olha, você falou isso na semana passada na sua live e eu achei... Exato, eu achei isso sensacional. Como é que a gente vai rebocar, né? Na verdade, são desafiantes, inclusive, porque nos levam a ter que buscar, estudar muito mais questões extremamente complexas. Dentro de um relacionamento abusivo, eu tenho uma experiência, mas a minha experiência também é pessoal. E por mais que tenha sido avassalador, tem casos
que você pega que fala, gente, mas esse pedaço aí, como agora essa questão desse espelhamento de roupa. Isso eu nunca tinha visto, eu não vivi isso. Não. E como é interessante a gente estar sempre estudando e perceber que o espelhamento não é só na sua característica de agir, Sim. É nas suas características de ser. São em detalhes. Pequenos detalhes. Impressionante. Olha, se eu fosse advogado, e até eu pensei que é lógico, agora já está praticamente no final. Se eu fosse advogado, eu colocaria o mesmo terninho em todo mundo da equipe, para ir igual, todos os dias, igual uniforme de escola. Porque se o outro fizer o espelhamento, vai ficar muito evidente, né? Opa! Aqui é o time do Corinthians. Como que você vem com uma Eu ia adorar ver uma coisa dessa. Eu ia adorar ver isso. Olha, é que eles não perceberam, e também já está no final, mas advogados tinham que ficar atentos nisso. Quando eles forem lidar com uma pessoa que é condutopata, da equipe e com um uniforme. Todo mundo de terno cinza, a camisa branca e a gravata cinza todos os dias. Eu acredito, inclusive, que quando a gente falou agora a respeito da advogada dela, que não é uma só, né? São várias, mas tem aquela que está sempre oralizando lá. Carla, ela já recebeu o diagnóstico dos 2 transtornos que ela tem. E vítimas de relacionamentos abusivos ficam assim, quer ver? Eu acredito que essa advogada esteja nesse top. Ela é tão vítima quanto o Depp. Só que ela não tem um relacionamento íntimo, ela é tão vítima quanto. A diferença é que ele se libertou, ele disse que não queria, ele entendeu que estava vivendo algo que era inaceitável, ele entendeu porque ele também se remeteu ao que já havia vivido com a mãe, né? Ele sabe disso. Legal. Ele saiu. Essa advogada, ela deve estar como as pessoas que ainda estão dentro de um relacionamento abusivo, dizendo assim, eu ainda estou na dúvida se ele é narcisista. Será que ele é narcisista? Sabe por quê? Ele me bate, ele me arrebenta, ele me trai, ele triangula, ele me priva do sono, ele me desrespeita, ele faz a confusão mental, ele tá... Mas aquela outra coisinha pequenininha lá que você está falando não bate. Aí a pessoa... E eu costumo dizer, gente, o que menos importa numa hora dessa, numa narrativa dessa, é o diagnóstico. Então, mas pensa um pouco comigo, Adriana. Talvez né, o transtorno borderline em comorbidade com o transtorno histriônico tenha uma outra configuração. Mas a gente sabe que o narcisismo do borderline é um narcisismo sofrido. Ele precisa, ele é um bebezão, ele é imaturo, né? Ele precisa de atenção, de carinho, verdade. Ele tem um baita de um vazio, etc. Mas o borderline, ele pode pecar nas suas reações, mas genuinamente ele não é um manipulador. Eu estou achando leve o diagnóstico da Amber. Do borderline? Mas o histriônico é severíssimo. Sim. O histriônico é um vazio mesmo de estar sempre chamando a atenção, o foco tem que estar nela, as atenções têm que estar nessa pessoa, ela inclusive, pessoas vão envelhecendo com transtorno de personalidade histriônica e elas têm 2 caminhos, ou terminam muito sozinhas na vida, ou desistem de viver. Ou desistem de viver, mas você percebe que um sofrimento interno que, lógico, reage. Sim, do border, né? Do border. Carla, você foi muito corajosa agora. Eu achei leve. Você foi muito corajosa. Eu estou achando você muito corajosa em confrontar esse diagnóstico. Eu não quis fazer isso, mas parabéns aí pela tua coragem de confrontar esse diagnóstico. Eu vou... Transtorno borderline de personalidade histriônica. Eu falei assim, poxa, não tive um paciente com esses 2, assim que eu me lembre, e que desse essa configuração. Porque, olha,
ela, ela está trazendo provas falsas. Então, você Uhum. vê um distúrbio de caráter, você não vê uma doença, você vê um distúrbio de caráter. Então, ela mente, Você. ela manipula, ela traz provas que não são conclusivas, ela tem se a gente fala assim, poxa, não acho que o Johnny Depp a agrediu. Se ela está lá sentada, falando que agrediu, isso é tão grave. Isso daí nos Estados Grave. Unidos, há 2 séculos atrás, ela ia para a forca. Nos É Estados verdade. Unidos, não é igual no Brasil que o réu pode mentir. É verdade. Eu não sei o que vai acontecer com essa moça. Ela Se está, eu ela está tivesse, indo para as cabeças. se eu tivesse uma Amber como uma paciente um dia que me aparecesse como paciente, é claro, porque eu não posso dar diagnósticos, eu não sou psiquiatra, mas eu a encaminharia a um psiquiatra, acreditando que ela me apresenta nítidas características de uma psicopata. Com certeza, com certeza. E assim, o borderline, ele é sofrido, ele é dramático. Ele sofre, inclusive, por estar fazendo mal ao outro, né? Ele sofre, o border Aí ele pede sofre. desculpa, ele morde a É, sogra. E ele tem uma é um configuração, inferno. A gente está rindo agora, mas é um inferno viver com border que não muito está difícil quem tratado. convive junto. É, Mas assim, é, ele tem uma configuração de eu estou sofrendo, olha, vocês não dão nada para mim, vocês me deixam no vazio, é eu verdade. sou carente de amor, ele é um pedinte. O borderline, É. ele é um pedinte de E afeto, também de te você suga, claro. preencher de coisas. A afeição dela, me É de desculpa, psicopata. é de psicopata. Se você pegar, É. assim, em tribunais, todos aqueles psicopatas, até serial killer, sentado lá, de laranjinha, e você vê a cara, é impressionante. Não mexe o Porque músculo da cara. você vê outra postura no Johnny Depp. Ele tem uma postura depressiva. Ele está envergonhado de estar lá e está expondo, e ele está expondo abertamente que ele é adicto, ele está trazendo, ele está falando o quanto que ele mesmo se faz mal. Ele fala Tem que uma linha ele é o tênue aí. próprio agressor. Então você vê ele numa postura mais submissa, porque está vindo uma avalanche de coisas de acusação, ele está destruído, carreira, tudo. Então você vê ele nessa condição. Sim. Gente, eu fiquei olhando, que eu falei, não, eu vou marcar. Quantas horas fica o tribunal? Fica em torno de 6 horas, 7 horas. Ela não cansa a postura. Ela toma água, ela põe água, são movimentos mecânicos, e ela olha. Nossa, eu confesso a você que não observei isso nesse tempo. Interessante você ter me chamado a atenção para essa. Impecável. Impecável. Não havia observado essa ótica. Ela só na hora que ela vai depor, falar que ela foi agredida, então ela faz assim, então ela chora tudo, ela fala assim, porque isso era constante. Ela muda de uma hora para outra e fala assim, mas peraí, quem é que estava falando, quem está falando agora? E aquela cena que ela pegou o lencinho aqui, assim que ela viu que o fotógrafo ia fotografar ela, acabou o depoimento dela, no que ela acaba o depoimento dela, né, que ela fingiu ali que estava chorando, que não caiu uma lágrima nem nada, aí ela pega o lenço, coloca aqui assim no nariz e ela percebe que o fotógrafo, por isso a questão da atenção, o fotógrafo vai fotografar, aquilo vai viralizar, vai sair na internet, no jornal e tudo mais, ela para fazer a pose da foto. Ela para ela fazer a pose da foto. E tem outra coisa que estão falando, que fizeram aí um vídeo fazendo um monte de replay. Até pessoas adictas falaram que ela estava cheirando lenço. Isso daí já espalhou, já viralizou. Então eles mostram, essa né, eu não vi. Que tem um movimento que está escorrendo o teu nariz e você faz assim. Você não pega e chupa o lenço. Compreendi, eu não havia visto. Você não faz.
né? Então, tem muitas coisas. As pessoas estão olhando com uma lupa. Gente. E eu acho que a hora, talvez, né, se essa teoria da conspiração for verdade, acho que a hora que ela ia, né, pegar aquele lenço e fazer do jeito dela, e ela viu que estava sendo filmada, ela ficou preocupada. Oncala. Então são tantas minúcias, mas assim, minúcias que em nenhuma delas estão ao favor dela. Para você ter uma Nada. ideia, não, eu acredito. A gente está aqui fazendo uma análise para tentar chamar a atenção das pessoas, principalmente quando o Depp fala, olha, isso acontece muito na vida da gente, nessas vítimas. Ela é uma mulher linda, é uma mulher bonita, uma celebridade, jovem, ele se encantou com tudo isso, ela foi atrás dele, como disse você, aqui tem amor, né? O Depp é uma celebridade, é um cara também super show, acho ele lindo de ele ver. tem comprometimento com codependência. O codependente Pois não é só codependente com álcool e com droga, ele é codependente de afeto. Ele isso. pegou pessoas boas. Antes, ele teve a sorte de pegar pessoas boas. Porque ele sempre foi um homem de relacionamento. Né? Ele teve uma tal de, acho que era a Loli, a primeira namoradinha, aí depois veio a Ilona, que ele ficou acho que uns 2, 3 anos, aí veio a Vanessa Paradis, que também, ele ficou 14 anos, teve 2 filhos. 2 filhos com ela. Então, ele teve sorte, ele se casou depois com algumas pessoas que não o manipularam, não tinha um relacionamento tóxico. E, assim, é claro que ele rodou muito nesses relacionamentos, e eram até, assim, constantes, né? Não era 15 meses, como foi o caso com a Amber. Mas ele tinha relacionamentos constantes com essas pessoas. E é importante se ressaltar uma coisa que você falou nas nossas conversas, que eu queria muito falar a respeito disso, que eu achei muito importante, que eu te falei, né? Eu falo mesmo, e você fala mesmo, e tem que falar mesmo, gosta quem não gosta, entendeu? Tem que falar que é a realidade. A gente tem uma cultura ridícula, né? Eu, quando tô lá no meu canal, eu tô no meu lugar de fala. Então eu falo eu, ele, porque eu tô no meu lugar de fala. E se você quem não quiser seguir, é só sair do canal. É só sair do canal. Ontem aconteceu, por algum acaso, alguém que me disse uma coisa lá. Tire o gênero, por favor. Eu falei, mas eu nunca que na minha vida vou tirar o gênero, porque eu tô no meu lugar de fala. O canal é sobre os relatos pessoais da minha vida. Eu faço outras avaliações, é verdade, mas quando eu conto uma história, eu tô contando a minha. Ele disse, muito obrigada, Adriana, e ainda mandei um beijo carinhoso. Muito obrigada, estou saindo do canal. Gente, a gente não tem controle sobre as pessoas, né? Mas esse é o meu posicionamento. Mas a gente precisa saber e falar, sim, não são só as mulheres que são vítimas de homens por conta de um comportamento aprendido. Foi você que me falou isso na semana passada, porque a gente tem que falar a respeito disso. Homens são tão vítimas de mulheres quanto as mulheres de homens. Agora, o que eu defendo e eu quero defender é o seguinte, eu até fiz um vídeo falando nisso lá no Papo Reto. Não sou eu, como mulher, que sofri um abuso, que tenho que levantar a bandeira para ir defender homem nenhum. Eles que se apresentem, como o Depp agora está se apresentando, eles que peguem as suas bandeiras, venham se unir a gente para poder denunciar isso tudo. Eu super apoio, sabe? Mas não sou eu que tenho que sair daqui do meu lugar de fala para ir defender. Homens não dão a cara para bater. Sim, o que precisa ficar muito claro, né? Porque assim, você tem uma educação boa e você, por vezes, tem uma educação burra, mas se chama educação. Então, vamos pensar também em relação à militância. As militâncias, elas são necessárias, as pessoas precisam gritar pela causa, mas elas não podem oprimir. E nem fazer valer a sua militância e achar que a militância do outro não é válida. Então, não pode exercer militância burra. Então,
fiz aqui, acho que umas 2 lives falando, e falando também do Johnny Depp, porque quando a gente fala de violência, não tem gênero, violência não tem orientação sexual. Não foi isso que Porque você falou. a gente vê casais de homossexuais que, enquanto casal, tem relacionamento tóxico e sofre. Abusivo, então, a sim. gente tem que ir a favor, né, de defender e de alertar as pessoas pela causa da violência doméstica. Exato. E violência doméstica vem de homem, vem de mulher, vem de casal homossexual. Violência é violência. Pois é. Inaceitável e injustificável. Então é por isso que eu falo mesmo, e eu defendo que os homens, porque é verdade, porque senão fica sempre nessa militância, como você falou, das mulheres sendo sempre oprimidas ao longo de uma vida, por conta de um sistema patriarcal que a gente sabe, por questões, por crenças limitantes. Concordamos com tudo isso. Sim. Mas, assim, mulheres homossexuais, né, transgêneros, que se utilizam disso para fazerem valer as suas manipulações ferozes e perversas na vida do outro. Então, quem sofre isso, independente do seu gênero, não estou levantando aqui agora, os homens se unam contra, as mulheres se unam, não precisa disso. Que vocês levantem as suas bandeiras de denunciar, de contar, de falar, de procurar saber, de processar se for necessário. Não tem que ter vergonha. Muito pelo contrário. Porque a lei é para todos. Se você sofre violência, é a mesma lei. É a mesma lei. E, no entanto, as mulheres, né, até nessa questão aqui que a Amber entrou, daquele Me Too, quando uma mulher, até naquele caso Henry, né, que a mãe ele aprontou aquilo com o enteado, e outras mulheres dele falaram que ele também tinha cometido violência com os filhos dele, tá? Mulher ainda tem uma facilidade de chegar e falar assim, me too. Homem, se ele for reclamar de violência doméstica na delegacia, eles dão risada da cara dele. Cadê o macho? Dão, porque eu ainda vou dar um exemplo. Eu tenho um caso desse na minha família de anos atrás, cerca de 30, 40 anos atrás. Eu tenho uma pessoa na minha família piquititita, e deu muito, vamos combinar, deu muito no ex-marido, pegou ele com outra dentro do armário da casa dela e, claro, tira uma grávida de 8 meses, tirou essa sujeita do sério. Então ela foi dando nele até em casa. E ele foi lá na delegacia denunciar que ela deu nele. Claro que ele não foi lá na delegacia dizer assim, olha, na verdade, em primeiro lugar, eu estava dentro do armário da casa da amante. E ela tá grávida. Ele não foi falar, ele só foi falar que ele apanhou. Beleza. E aí, ela foi chamada para comparecer à delegacia, ela esteve lá, e o delegado falou isso, o senhor não tem vergonha não? Desse jeito, gente, eu vou ter que falar assim, tá? O senhor não tem vergonha não de apanhar de uma merdinha dessa? Pois é. Compreende? Isso é um padrão de comportamento aprendido. Nada justifica a violência. Não justifica. Né? Não justifica. E as pessoas não percebem isso. Então não adianta falar assim, eu vou ganhar essa questão de quem foi violento porque pela minha causa de mulher. Ou, veja, estão fazendo isso porque eu sou um homossexual. Não, gente. Nós estamos falando... isso aí a gente tem que ter cuidado com isso. Nós estamos falando de pessoa e nós estamos falando de caráter. Caráter não tem gênero, não tem orientação sexual. Então, não importa qual seja a sua orientação sexual. O que está aqui em jogo é o seu caráter. É o seu caráter. Não importa a sua militância, criatura. É o seu caráter. Que é exatamente o que a gente está levantando aqui. O que você está fazendo para o outro. Que é exatamente o que a gente está levantando aqui a respeito da conduta da Amber. Eu não consigo falar direito o nome dela, para mim era Amber. Amber. Eu não consigo falar direito o nome dela, mas acho lindo.
de verdade, a gente está falando exatamente a respeito dessa conduta de falta de caráter. E é o tempo todo em todas as esferas da vida dela. É aonde leva a gente a acreditar que ela apresenta realmente traços de psicopatia. Sim, Mas, como a gente não é, quer dizer, eu não sou psiquiatra, então eu não posso dar um laudo nem um diagnóstico. Mas eu como eu já encaminharia. estou há 34 anos como se na lida, né? Eu já estou velha no ramo, para não falar outra palavra, eu já sou velha no ramo, né? E com o doutorado eu posso falar em primeira pessoa, e se eu tiver errado, que me internem. Pode me internar, pode caçar meu CRP. Não tem como, gente. Eles foram extremamente sutis. E isso acontece muito. As pessoas têm muito medo de dar diagnóstico, Adriana. Você sabe que eu trabalho com autismo desde 1995. E a grande maioria, médico, pediatra, psiquiatra, terapeuta, tem receio de dar o diagnóstico. Porque é muito difícil você chegar para uma mãe e falar assim, ele tem autismo. Seu filho tem uma deficiência intelectual. É muito difícil. Sabe, a mãezinha fica destruída. Lógico que você vai dar o acolhimento, uma série de coisas. Mas as pessoas preferem falar que a criança tem TDAH e transtorno opositor do que falar que o seu filho tem um transtorno de conduta. Muito bom. Você está me entendendo? E assim, e aí, lógico, toma uma Ritalina, toma um antidepressivo, tudo, e ele continua espetando o gato com um alfinete. Muito bom isso. Estou até anotando. Então, diagnóstico, ele tem que ser dito, mas as pessoas têm medo, porque o diagnóstico é comprometedor. Porque você precisa matar a cobra e mostrar o pau. E gera polêmica. Tem mães que pegam o meu relatório e leva em 3 psiquiatras, 3 neurologistas. E eu falo, faz muito bem. Mas você põe a sua cara para bater. E eu vi que lá dentro, as 2 psicólogas, embora eu percebi que elas eram fodonas. E assim, a primeira que fez, né, avaliação, até com questões aí do FBI, que eles utilizam inventários de comportamento, tudo, ela entrou dentro do padrão. A outra, o tempo inteiro, tentava desestruturar o discurso dela. E pode ver que ela não falava nem sim e nem não. Porque fazia uma pergunta assim, você não acha que isso poderia sempre acontecer? Você concorda? Eu vi. Aí ela prestava muita atenção, ela foi muito ligeira, muito inteligente, ela prestava atenção, ela não falava nem sim nem não. Ela falava correct. Ela usava a palavra correct. Porque o sim ou não iria comprometê-la dentro de uma frase. E até porque ela, como profissional, ela não acha. Ou ela tem ou não tem a certeza. Eu não acho nada, eu tenho ou eu não tenho certeza do que eu estou falando. Baseado nos testes, nos meus relatórios, ninguém acha nada. Ninguém foi na 25 de março e comprou uma bola de cristal. Exatamente. Sabe o que eu acho? Eu acho que ela apresenta, não acho. Quer dizer, eu acho, porque eu sou terapeuta, mas na condição daquela psiquiatra, daquela psicóloga lá, forense, inclusive, né? E muito, muito... ela, por isso que você falou a respeito das questões do FBI, que eles trabalham lá dentro, e ela estava muito embasada. E sim, a advogada tenta manipulá-la. Tenta manipular. E ela sabia que ela não poderia falar sim e não. Porque as pessoas tentam fazer isso. Né? Então, o quanto que é importante... Né? Também a avaliação que ela fez, né, pelo que ela trouxe, é uma avaliação padrão, que eles chamam de padrão ouro lá, que eles sempre usam, mas a gente sabe, que nem eu faço avaliação neuropsicológica, então eu faço todo um levantamento de questões cognitivas, emocionais, sociais, inventário para a escola, para os pais, tudo, eu tenho que fazer um C, tá? Achei a hipótese diagnóstica.
divido com o médico, porque todo diagnóstico é interdisciplinar. Aí a criança começa, ou a pessoa começa a fazer a psicoterapia. Dali um mês e meio de psicoterapia, aparecem coisas que em nenhuma avaliação aparecem. Compreendo. Porque as pessoas vão afrouxando as defesas, você vai percebendo outras coisas, entendeu? Então, uma avaliação, ela é uma triagem. Ela é uma triagem. Você conhece a pessoa na clínica. E aí o que eu fico, às vezes, questionando bastante, e eu já tive muitos problemas a respeito disso, porque tem muito aplicador de teste. Aplicadores de teste, aí dão a hipótese diagnóstica. Só que nunca trabalharam na clínica, não sabe como isso é diferente no atendimento. No atendimento rolam outras coisas. No dia a dia, no processo, né? Na observação. À medida que você atende na clínica, você já sabe como rola aquele processo. Quando você faz uma avaliação, por mais métrica que ela seja, você sabe que aquilo lá é a ponta do iceberg. Aquilo lá é pouco, por mais recursos que sejam. A Luciana está até comentando aqui a respeito de uma coisa que eu achei até interessante, pegando aí o rabo desse seu foguete, né, desse seu cometa aí, que para ela considera como um crime, porque o cérebro do paciente não é como um ratinho de laboratório, né? Que esses testes todos aí é trabalhar única e exclusivamente como se o cérebro de um paciente fosse só como um ratinho de laboratório. Assim, eu vejo duas vertentes, Adriana. Assim, esses testes, né, eles são feitos com, 1.000 pessoas em várias regiões do mundo. Então, levanta-se prevalência, recorrência, um monte de coisa. Então, existem testes que eles chamam de padrão ouro. Então, por exemplo, eu vou fazer uma testagem numa criança para ver se ela tem déficit de atenção. A testagem que eu faço aqui no Brasil, faz na Austrália, nos Estados Unidos, são os mesmos testes. Até porque quando a gente vai estudar um artigo, você precisa ver a equiparação desses testes. Então, esses testes, eles mostram muita coisa. A neurociência, ela precisa da neuropsicologia, porque tem coisas que não aparecem em neuroimagem, mas aparece no funcional. A criança não dá aquele resultado, entendeu? Então, mas é uma pessoa que precisa ser avaliada. E acompanhada, né? Você não avalia transtorno, você avalia a pessoa, que é quando eu falo que a clínica que a gente tem é que faz a grande diferença para você entender aquele sujeito como singular dentro de um transtorno. Lembra que eu brinco com você? Todo transtorno tem 50 tons de cinza. É verdade. Dentro do autismo tem 50 tons de cinza, dentro da psicopatia tem 300 tons de cinza, e você vai entender quem é aquele indivíduo, como ele se encaixa. Especial. É por isso que a gente estava caindo naquela história de... Pode falar, depois eu falo. Mas eu achei muito boa aquela psiquiatra, né, aquela psicóloga que fez a avaliação, mas eu achei que ela não foi peituda de chegar com essa outra hipótese. Aí foi quando eu disse para você, né? Olha, eu falo mesmo. Se eu fosse psiquiatra, eu acredito, né? Acredito por todas as experiências que a gente tem. Aí, como fala você, individualmente, ela é um indivíduo, né? Ela é uma pessoa dentro dos 50 tons de cinza. Mas que ela tem uma característica psicótica aí, psicopática aí, não tenho dúvidas disso. Mas a gente precisa encaminhar. Né? Será que isso também não ia causar um boom? Você já pensou? Ela é uma celebridade, aí você pegar, sabe, como celebridade, dar um diagnóstico de psicopatia. Será que ela não poderia ser, inclusive, processada por isso e ter que provar por A mais B? É muito complicado, inclusive.
É muito complicado. Mas, assim, ela não ter percebido é melhor do que ela falar e como ser contestada, dentro de um processo de você dar um diagnóstico. Né? E o que é muito claro e diferente entre ela e Johnny Depp. Um abusador nunca é abusador de uma pessoa só. Ah, é, pois é. Pois é. Entendeu? Ele tem Então, um o Johnny padrão de Depp foi só comportamento. abusador dela. Agora ela, Pois é, né, era o que a gente estava bateu em falando. todo Ele teve mundo, cuspiu vários na cara do relacionamentos. funcionário, ela já teve brigas de, né, corporais com a irmã, ela já bateu numa ex-namorada. Então, a questão de ver a história da pessoa. Então, As além de maquiagens, tudo né, que ela disse que estava usando também. Olha, ela manipula tudo. Que ela estava usando tudo, maquiagem, é por isso tudo. que ela não estava com o rosto Gente, roxo. E aquela gente. maquiagem, a empresa que ela disse da maquiagem que ela estava usando, não é isso? Você até falou isso no na sua live Sim, anterior. a maquiagem ela estava usando, a empresa lançou acho que 1 ano e meio, 2 anos depois. Depois daquela Como que ela traz de situação, mentira? ou seja, confunde. E é por isso que eu acho que a advogada dela tá nesse meio, que já entendeu, inclusive, que tá, mas não tem mais como sair. Ela tá fechada, ela tá no olho do furacão e ela não sabe por onde que ela sai. Não, porque ela já deu uma enrolada na mulher. A mulher já caiu no, como se diz, no No olho do conto do furacão. vigário. No conto Caiu, do vigário. está sendo bem paga e etc. E É, também está se apoiando em cima de uma causa que vai, por causa de se apoiar em cima de uma causa, também vai, né, o tiro vai sair pela culatra, porque não é a causa, é a verdade. verdade. O É nome uma coisa dela também tá ali em diferente. jogo, né? Ela com certeza vai ganhar muita gente, né? Ela profissionalmente vai crescer. Tem muita coisa em jogo que a gente sabe por debaixo do tapete. Mas é necessário essa análise que a gente está fazendo aqui. É só uma pequena análise, porque a coisa é muito mais complexa, muito Muito. mais complexa do que a gente está falando aqui. Não é aceitável. Causou desconforto, aonde é necessário você se espremer todinha para caber, não é saudável, gente. Tá Não disfuncional, é, tá errado. porque você não pode ser nem agressor de animal. Pois é. Você não pode nem ser agressor de um animal. Você não É pode verdade. pegar um cavalo e deixar ele magro, com fome, fazer ele carregar um peso maior do que ele pode carregar. Ninguém Crueldade. pode fazer isso. Você não pode pegar e destruir um jardim de flores. Não importa. Não importa. Né? Então. Inclusive, deixa eu terminar aqui a minha última anotação que eu fiz. Tá. Isso foi uma coisa que eu avaliei mesmo também. Os momentos em que ela fala e que ela apresenta na linguagem corporal dela, né, na linguagem não verbal do rosto, momentos de desprezo e de nojo, ela olha para ele, um desprezo e um nojo, e ela movimenta o ombro todas as vezes. Isso é senso de superioridade, ao olhar o outro com nojo, com desprezo, porque ela é superior. Gente, são bandeiras vermelhas, a gente precisa Sim, e observar ainda, porque o corpo das dá pessoas no fala. ombro. Né? É lógico que a gente que trabalha com isso, a gente fica com uma visão mais aprimorada. Né? Mas por que a gente traz isso? Por que você traz isso no seu canal? Por que eu trago isso nos stories? A gente traz isso nos fios? Porque as pessoas não se ligam. Não! A gente chegou a falar agora aí do BBB, olha aí o que acontece. Olha o outro aí que das ruas virou celebridade, desgraçou a vida de uma família inteira. Tava vivendo na rua lá, não é verdade? Desgraça uma família inteira. Sabe de quem que eu tô falando, né? Do morador de rua. Olha o que a sociedade faz. O morador de rua da noite pro dia vira celebridade. Às custas da desgraça de uma família. Não é por quê? Porque o acontecido foi o acontecido. Mas o que veio depois, se até onde aconteceu, ele teve culpa, eu até acredito, posso até me enganar, até acredito que não. Mas o que ele fez, as coisas que ele falou depois do acontecido, aí sim, vem às custas da desgraça, da saúde emocional de uma família, de filhos, e vira celebridade nesse país. Exatamente. Você sabe por quê? Porque nesse país as pessoas não têm história.
Você sabe a história do político que você vai voltar para vereador? As pessoas veem a história do político que vai voltar para deputado. As pessoas veem a história das relações familiares que ele tem. As pessoas não veem história. Vê a fachada, o bonito. Então, o que é mais bonito, o que é mais propagado. Então, você pega um ADM, porque hoje no BBB não se ganha a pessoa, ganha a força dos ADMs. Né? Então, verdade. você tá lá aí assistindo, assim, me desculpa, você só vai esquentar o seu sofá. Porque não é pelo seu voto que a pessoa vai conseguir. É quem tiver grana, quem tiver o ADM e quem tiver mais essa questão da manipulação de massa. E todo mundo cai que nem bobinho. Com político, com programas de realities. Todo mundo cai de bobinho com discursos e falácias da pessoa. Até eu coloquei esses dias, né? Que, não, porque eu sou, porque eu faço, tudo. Todo mundo olha e bate palminha e fala, gente, pelo amor de Deus, acorda. Eu fico com aflição e o grande percentual é mulher. Isso é que é mais triste. A gente gasta saliva e a mulherada não escuta, Adriana. Não escuta. Caraca, você não tem noção. Caraca. Só para falar caraca. É por aí mesmo. Não escuta. A gente faz vídeo, a gente estuda, a gente fala, a gente vem. Olha, Oncala, esses dias eu recebi, porque muita gente entra em contato comigo, às vezes, para pedir um apoio e tudo mais. Eu atendo todas as pessoas que eu posso, na medida em que eu posso também, né? Eu tenho a minha vida. Então, eu sempre tenho uma palavra, alguma coisa, mas também... Com certeza, uma orientação. Uma orientação qualquer para dar um norte para essa pessoa, um incentivo e tudo mais. Aí uma pessoa disse assim para mim, era vítima foi vítima de um relacionamento abusivo com um filho pequeno, com uma pessoa que aparentemente tem características narcísicas. Beleza, tá, saiu, tava sofrendo, porque já tava com outra, aquela abstinência que a gente conhece, papapá. A carência é tão feroz e fica com foco na vida do outro, olhando a vida do outro, prestando atenção na vida do outro, que tá achando que o outro tá feliz. Eu vivo dizendo que rede social é uma falácia. Prestando atenção na vida do outro, não olha pra si. Final das contas, porque o outro tá com outra e tá achando que tá feliz, aceita qualquer coisa na vida. Pra querer bater de frente e fazer competição. Aí manda esses dias assim pra mim que tava apaixonada, que se envolveu com um homem casado. Fala, amor, pelo amor de Deus, você está puxando o mesmo padrão de comportamento, o mesmo padrão de problema na sua vida, querida. Sabe? Agora, Oncala, vamos falar a verdade. Uma pessoa que chega ao ponto de se envolver com um homem casado, tendo sofrido abusos no relacionamento, se fosse com ela, como foi, estava lá apontando. Ele foi um canalha porque ele me traiu, porque ele arrumou não sei o quê, porque ele arrumou não sei mais o que lá, porque ele estava com um monte de mulher e depois faz o mesmo tipo de papel. Mas veja, isso daí assim, o novo assusta mais do que o pior que você já teve. Você pode reparar que as pessoas tendem a repetir padrões porque, de alguma forma, ficou uma lembrança no senso dela de satisfação. Então, mulheres largam o marido porque bebem, ela arruma outro alcoólatra. Mulheres largam narcisista perversos, elas pegam outro. Arruma um que não gosta de trabalhar, larga ele, pega outro, vai bancar esse cara. É isso aí. Como precisa ser trabalhada a pessoa, a questão da autoestima, da identidade dela, porque senão ela vai ser presa de novo de uma situação, de um relacionamento tóxico. As pessoas tendem a repetir padrão. Quando uma mulher dá luz, ela esquece a dor. E tem mais 4 filhos. Dói todas. Mas não fala, esquece a dor de parir. Não esquece a dor. Acontece isso com elas. Elas lembram da situação do love bomb. Verdade. Mas esquece a dor de ter um filho porque tem 10. Elas têm aquela sede daquele love bomb do que foi, que aquilo lá ruiu. Vem o outro e faz a mesma coisa, ela fala assim, ele mexeu lá dentro das questões primitivas dela. Ela vai de novo.
É verdade, é verdade. É um ponto muito importante para se trabalhar em terapia. Você vai ser viva, vai ser vítima de novo. Você tem que ficar muito atento. A hora que você É verdade. sentir, a Por hora que você isso a sentir essa importância situação da da falta, terapia. Por isso a importância da terapia para o fortalecimento emocional. É verdade, parece piegas, mas uma coisa eu aprendi até com o meu professor e eu vou repetir aqui agora. Você sempre vai ter dinheiro e tempo para aquilo que é primordial para você. As pessoas não investem na sua saúde mental. não, não. E é tão importante quanto a saúde física, quanto a saúde bucal. Porque vejam, Carla, veja, se te der uma dor de dente, você ficar com a cara desse tamanho, num instante você vai arrumar um jeito, um dinheiro de ir procurar um dentista, de comprar medicamento, você vai dar um jeito se você não tiver. Você vai investir naquilo porque você não quer mais aquilo. Sim. Então as pessoas não investem em saúde mental. E a saúde mental é o fortalecimento da tua alma, do teu corpo, dos teus hormônios, porque é onde você se fortalece emocionalmente, é onde você transforma a tua realidade, onde você aprende a organizar os teus pensamentos, direcionar os sentimentos e mudar as atitudes para ter resultados diferentes. Com Isso é uma certeza. coisa que eu trabalho. Adriana, pela minha experiência de vida, né, e de uma jornada aí de escutar pessoas, né, escutar sofrimento. A gente morre de infarto, de câncer, de um monte de coisa. O fundo de tudo isso, a gente morre de tristeza. Eu vou falar, inclusive, até isso aconteceu muito com o DEP, eu dia 20 agora vou fazer um workshop, vou participar de um workshop, né? Não vou fazer, não, vou participar de um workshop, falando a respeito desse abuso reativo, né? A gente passa a ser tão abusador quanto o abusador, a gente age com abuso. E isso assassina a nossa alma. Perder a identidade, como você acabou de falar, é ter a alma assassinada a conta-gotas. Olha, eu falo isso emocionada porque eu sei dessa dor. Eu conheço essa dor de perto. De verdade, eu me emociono porque é surreal. Você não só pensa em coisas horríveis, como você morre mesmo. É vegetativo. Hoje eu sei exatamente o que é ser vegetativo. É você estar morto, num corpo morto, por dentro tudo funciona e o corpo não responde. Porque os teus pensamentos funcionam, os teus órgãos funcionam, mas o teu corpo não responde ao que é adequado. Você já morreu. Já morreu. Você falou tudo agora. Então a gente precisa ficar assim, muito atento, por isso que a gente traz isso à baila, a gente conversa, a gente fala, né? Porque na nossa época, né? Eu já tenho 58 anos, então na minha época não existia nada disso, né? Não tinha informação, você não sabia nada de psicopatia, de relacionamentos tóxicos, tudo, e a gente só engolia esses relacionamentos. Então hoje, quando a gente cisma, teima e é chata em falar, propagar, anunciar, despertar, é porque chega, né, gente? Não, a saúde mental tem que ser tratada, tem que ter. E assim, você agora comentou a respeito do fato que você tem 58, eu tenho 51, eu sou da sua geração aí, eu tô junto com você. Tô no rabo aí do seu cometa. Então, eu lembro que quando se falava a respeito de narcisista, por exemplo, e psicopata, a gente fala psicopata, pensa que é serial killer. Não. Hoje a gente tem informação para saber que não, mas não é, não, cara. Falou em psicopata, você pensa em serial killer, e não é bem por aí. Falava em narcisista, a gente achava que era uma pessoa... Outros não matam, né? Uns matam a facada e a tiro, e outros matam a alma. Mas eles matam igual. Né? Por isso o narcisista era aquele que cuidava. Por isso que agora eles usam o termo condutopata. Quer dizer, qualquer tipo de pessoa que tenha esse desvio de caráter e esse transtorno de conduta, ela vai te fazer mal. Ela pode fazer uma ferida, te matar psicologicamente, ou te matar fisicamente, ou fazer você tirar a própria vida. A sua própria vida, falou tudo. É morte, não é certa. Daí a importância de se identificar comportamentos como esse que a gente veio analisar hoje, né? A gente pegou um exemplo para poder fazer uma análise desses comportamentos, a
importância do afastamento geográfico, do afastamento das redes sociais, contato zero, pedra cinza para quem puder, mas eu ainda defendo muito que até o pedra cinza dá para fazer um pedra cinza aí na bunda do contato zero. Dá. Há pessoas que têm filhos, dá para fazer uma pedra cinza na bunda do contato zero. Há a importância do distanciamento. Quer ver um exemplo? Eu vou dar um exemplo de ainda agora, antes de eu entrar na live. 2 horas antes eu estava no mercado. Eu ainda tenho algumas pessoas da família do relacionamento que eu tive aqui perto de mim. E eu estava no mercado hoje e de costas tinha um senhor com as mesmas características físicas do outro. Eu vi pela cabeça. Quando eu olhei, que eu dei de cara, que eu achei, que aí estava de costas para mim, que eu achei que era ele, eu imediatamente... Não era, mas só as características físicas da possibilidade de ser, eu imediatamente saí e fui para o outro ponto. Aí quando eu passei, que eu olhei de longe, vi que não era. Mas assim, no menor sinal, sai correndo 3 dias e 3 noites e não tentem bater. Sim, porque bater a gente de frente... tem comprometimento. Então, quem é vítima de narcisista perverso tem que saber que tem comprometimento, que a hora que vê, vai acelerar o coração, a hora que vê, vai tremer as pernas, a hora que vê... Aconteceu comigo hoje. Por que o Johnny Depp não quer olhar nos olhos? Porque ele sabe que ele é adicto a ela. Exato, acabei de dizer, né? O dependente químico não se cura dentro da Cracolândia, o alcoólatra não se cura dentro do botequim. Eu estava me protegendo, me blindar, é essa forma. Você vê e você foge daquilo justamente para não ficar acionando gatilhos no teu cérebro e soltando um monte de hormônios. Sim, com certeza. Eu não quero isso. Não sobe nada. Não se arranca a cárcere de ferida. Eu achei muito interessante você ver, porque vira hábito. Vira hábito. Se você se comprometer, como você acabou de falar, o comprometimento vira hábito. É dia a dia, dia a dia. E você se habitua a fugir. Embater com pessoas com transtornos de personalidade, principalmente as racionais, antissociais, psicopatas e narcisistas, é quebrar. Porque nós somos um misto de todos esses sentimentos ruins e bons, e eles não. Bater de frente com um sujeito, um ser dessa espécie, que você gostou quando eu falei. É dar murro na ponta de faca. Exatamente. Não tem jeito. É quebrar. Tem que sair correndo 3 dias e 3 noites. Bom, mas vamos ver como isso vai destrinchar. Então, a gente volta. A gente volta. Então, ó, gente que está seguindo a gente aqui, encaminha, compartilha, dá um like. Segue aqui a Adriana Lira, também terapeuta comportamental, no canal dela, ela dá 1000 dicas, ela dá 1000 broncas, e precisa dar bronca mesmo. Falo mesmo! A gente tá velha, a gente fala mesmo. Olha, costumo falar isso, né? Eu até tive que cortar isso, porque senão o YouTube derruba, eu tive que cortar, mas eu falo, gente, vamos comer, eu já passei dos 20, depois dos 30 é só ladeira abaixo, não dá. É só empurrar. Só empurrar que a gente deve. Nós vamos voltar, sim, né, para a gente poder concluir. Então, vamos ver como que vai ter esse pensamento, né, como isso foi concluído, né, a gente reavaliar esses diagnósticos. É verdade. A gente analisar outras coisas que vão vir mais novas por aí, com certeza, para a gente poder ver. E ver o desfecho disso tudo, né? É isso aí, minha querida. Então... eu agradeço, é sempre um prazer estar com você. Um grande beijo a todos. Eu agradeço a todos que participaram da live, que fizeram a sua entrada. Boa noite a todos. Um grande beijo. Boa noite, gente. Um beijo a todos. Tchau, tchau. Fica bem. Até mais.